Paz do Senhor, amados. Amém. Graças a Deus, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Primeiramente para cultuar a Deus, né? E depois para ministrar a palavra dele. Agradecer ao pastor André pelo convite, pela oportunidade, a igreja. Você viu lá, né, Paulo? Glória a Deus. Jesus é bom. Irmãos, sem perda de tempo, eu gostaria de ler com vocês aqui Evangelho de João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Quando a gente ouve esses relatos acerca da obra de Deus, quantas pessoas estão aí engajadas, se doando, né, passando por dificuldades que, se quisessem, não estariam passando. Eu me sinto extremamente cobrado, eu me sinto extremamente confrontado e constrangido, porque muitas vezes nós estamos aí, eu digo por mim, numa zona de conforto, numa zona onde estamos apenas preocupados e ocupados, né, com as nossas questões. Mas que Deus nos ajude, né, nos inspire, nos capacite. A gente vê que tudo aquilo que é feito aqui, através dos vídeos, através dos versículos, é uma tentativa de nos tocar, de nos despertar para aquilo que podemos fazer, né? E o Senhor quer que sejamos sim uma árvore plantada junto a ribeiros, amém? Amém. E é o nosso desejo, e vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Todo mundo achou aí João capítulo 5? Diz assim: depois disso, a minha tradução pode ser um pouco diferente, mas as palavras aí, ainda que sejam diferentes, né, na grafia, mas tem o mesmo significado, tá, pessoal? Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são,
não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Glória a Deus. Amados, João, ele foi um dos principais discípulos e posteriormente apóstolos de Jesus, não pelos feitos que ele realizou, pelos milagres, os sinais ou maravilhas, mas pela proximidade com que ele caminhou com o Mestre, pela forma como ele, desde o início, se relacionava com o Senhor. E João, ele, através do seu evangelho, diferentemente dos outros 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, ele buscou dar um enfoque diferente dos demais evangelhos. Porque a Bíblia, na verdade, e os evangelhos em especial, eles não se contradizem, eles se completam. Uma informação que é omitida em um é demonstrado em outro. Um dado que é focado em um, no outro é omitido, porque há um complemento. E João, diferentemente dos demais escritores dos evangelhos, ele trouxe um enfoque mais voltado no significado espiritual daquilo que Jesus falava e daquilo que Jesus realizava. E quando a gente fala de enfoque espiritual, transcende a questão de uma cura, transcende a questão da resolução de um problema, vai além até mesmo daquilo que nós podemos imaginar. Porque o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, a palavra da cruz, ela é extraordinária, ela é tremenda, ela é muito, mas muito, muito, muito maior de qualquer coisa que eu possa enfrentar ou de qualquer coisa que eu possa receber. E João tinha essa visão bem apurada, ele tinha isso bem claro em mente, isso ele carregava consigo. Diferentemente de Mateus, que a preocupação de Mateus, até por uma questão do chamado dele, ele foi chamado para isso. Mateus era quase que um apologeta, acho que é isso mesmo que se fala, né? Apologeta, alguém que... Ele queria defender diante dos judeus que Jesus era o rei, era o Messias. Então ele sempre busca lá referências no Antigo Testamento para poder reafirmar quem era Jesus, o rei. Marcos também tinha um propósito. Lucas também, embora Lucas veio bem depois, mas tinha um propósito. Mas eu quero hoje compartilhar com a igreja, para a gente começar a olhar para Jesus sob o foco, sob o enfoque de João. Eu não quero Jesus só para resolver os meus problemas. Eu não quero Jesus só para me curar. Eu quero Jesus muito mais, muito mais, muito mais. E olha que coisa interessante. Propositalmente, João ele narra alguns milagres, algumas coisas que ele presenciou. Note que houve algumas ocasiões onde Jesus chamava o trio parada dura, né? Pedro, Tiago e João. João estava sempre nos momentos mais importantes do ministério de Jesus, eu não vou dizer da vida, mas do ministério. João estava presente. Pode analisar. Os momentos mais importantes ele estava lá.
Até quando Jesus passou a responsabilidade lá para ele cuidar de Maria, quem estava lá? Dado a aproximação, dado a questão aí dessa comunhão. E é isso que nós precisamos como igreja. Eu sinto essa necessidade. Nós estamos vivendo um tempo, e aí eu vou partir um pouco para algo crítico, onde ter é mais importante que ser. E nós não podemos nos deixar sermos levados por essa questão. Nós não podemos perder isso, essa essência. Às vezes eu estou vindo para a igreja, eu estou indo para algum lugar, e eu me deparo com um cristão, e às vezes o cristão está passando, o irmão está passando, e com uma roupa simples, mas você vê algo diferente nele, você vê uma beleza diferente, algo que chama a nossa atenção. É a presença de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Né? Então, meus amados, eu quero narrar aqui o que João escreveu. Existia uma lenda. Existia, alguém disse alguma vez que ali naquele tanque, né, chamado de Betesda, que é um nome bem sugestivo, né, casa de misericórdia, lugar de misericórdia. Alguém dizia que aquele tanque ali, que aquele lugar onde existia água, dentro da cidade de Jerusalém, vinha um anjo, não sei quanto tempo, vinha aí, agitava as águas, e quem chegasse lá primeiro, independentemente do tipo de enfermidade, era curado. Imagina, ali tornou-se aquele tanque, tornou-se a Meca do povo daquela época. Todo mundo se dirigia para lá. Poxa, isso aqui é um lugar sagrado, isso aqui é um lugar especial. Obviamente que isso não passa, é minha opinião. Se alguém tiver uma opinião diferente, discordar, tudo bem. Mas, obviamente, eu não acredito nisso. Mas por que a Bíblia relata? A Bíblia relata porque ela está apenas descrevendo o que o povo pensava naquela época. E a gente está contextualizando isso. E Jesus, ele veio, Jerusalém tinha quantas portas? 12 portas. Se a gente fizer uma análise lá no livro de Neemias, a gente vai ver. E cada porta tinha uma utilidade, tinha um porquê da existência dela. E Jesus entra justamente aqui. Qual porta que Jesus entra? Pela porta das ovelhas, porque ele queria passar naquele tanque, porque ele queria passar naquele local. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha algo a fazer. Eu quero dizer uma coisa, assim como Jesus, indo para a festa lá em Jerusalém, adentrou ali a cidade, por esta porta, ele está aqui hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele está aqui hoje. E essa porta era a porta por onde entravam os rebanhos, por onde entravam as riquezas. Você pode analisar, tem várias portas aqui, eu posso citar algumas aqui, eu tive o trabalho de anotar. A primeira porta aí, talvez a principal, a porta das ovelhas, a porta dos peixes, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, ou seja, lá onde você joga o lixo fora, da fonte, do cárcere, das águas, dos cavalos, porta oriental, porta da atribuição e porta de Efraim, as 12. Mas Jesus resolveu entrar pela porta das ovelhas, porque tinha alguém ali que precisava ser tocado por ele. Aquele homem já estava há 38 anos aguardando o anjo, na sua concepção, descer e agitar as águas. Eu fico pensando, pastor André, quando ventava e balançava a água, o povo deveria, imagina o desespero. E ele não podia, porque ele não conseguia se locomover sozinho.
É o que relata aqui a palavra de Deus. E de repente Jesus vai, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Jesus se dirige a ele e pergunta algo para ele: queres ficar são? Se a gente não analisar, se a gente não conhece Jesus, Senhor, que pergunta é essa? É óbvio que eu quero, está claro que eu quero. Embora Jesus seja conhecedor daquilo que nós pensamos, muitas vezes Ele quer ouvir da nossa boca. A palavra de Deus diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Poxa, então eu vou aprender a pedir bem. Vou aprender. Quem não conhece Jesus, mas é óbvio, Jesus, que pergunta mais fora de nexo. Não, irmãos. Quantas pessoas têm problemas, têm dificuldades e não querem? E não querem. Naquela época lá, hoje não é muito diferente, mas naquela época, as pessoas usavam as enfermidades, usavam essas limitações como uma ferramenta de mendigância, para lucrar. E de repente, esse homem, por conta até dos anos, quase 4 décadas, de repente ele até se acostumara com isso. Quantos usam, entre aspas, dos seus problemas como justificativa, como desculpa? Eu quero dizer uma coisa para você: eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade. Se você quiser, hoje o Senhor Jesus está disposto a mudar isso, a te dar uma resposta, a te dar uma solução. Mas você precisa querer, eu preciso desejar. E Jesus se dirige àquele homem, e não foi a primeira vez que Jesus fez isso, viu, irmãos? Eu me lembro daquele cego lá que clamou, pediu, e o povo cala a boca, cego, e ele não cala. Eu sou cego, mas eu não sou bobo, e cala a boca, e até que mandaram chamar, e ele foi. E você pode analisar, um dos evangelhos diz que ele lançou fora aquela capa e foi. Que coisa, irmãos! Aquela capa era uma espécie de autorização que ele tinha para poder efetuar a mendicância ali. Falou: não vou precisar mais disso. Se o mestre está te chamando, aleluia, você não vai mais precisar de muletas, você não vai precisar mais de nada, senão a palavra que procede da boca dele sobre a tua vida hoje. Aleluia. E Jesus perguntou para aquele homem lá: o que é que você quer? Ele falou: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Se o Senhor te perguntar hoje o que você quer, meu filho, o que é que você vai responder para ele? E Jesus pergunta para aquele homem se ele queria ficar são. E ele diz, obviamente, trazendo em mente aquela lenda, trazendo em mente aquela história de que as águas seriam agitadas por um anjo. E ele começa a descrever o porquê de tanto tempo dele estar ali e estar na mesma situação. E ele descreve: olha, não tem ninguém para me ajudar. Quando a água é agitada, não tem ninguém que me coloque. E quando eu vou, e ele vai. Só que quando ele chega lá, poxa vida, alguém foi antes de mim. O evangelho é extraordinário, sabe por quê? Porque muitas vezes Deus contraria expectativas, contraria os padrões humanos, contraria. Paulo disse isso, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, que Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. E tem um negócio que Jesus disse,
E eu quero, sob esse enfoque, dizer assim, que muitas vezes os últimos serão o quê? Primeiros. E aqui, dá para encaixar esse negócio aqui, pastor André. Esse homem chegou por último e falou assim, não tem jeito. Jesus tem. E Jesus esperou ele contar a história dele. Você já contou a tua história para o Senhor hoje? E mesmo diante, depois de ouvir a história daquele homem, das dificuldades, Jesus foi incisivo. Oh, meu irmão, quem sabe hoje Deus não libera uma palavra de vitória sobre a nossa vida. Quem sabe hoje Deus não ordena algo tremendo sobre a nossa vida, e tudo é mudado, e tudo é transformado. É por isso que nós viemos aqui, porque nós cremos que Deus pode mudar a nossa vida, a nossa história, através da sua palavra. Deus bendito tu és, Pai. Aleluia. E olha só, Jesus passou por ali, e a Bíblia relata que existiam muitas pessoas enfermas, que existiam muitas pessoas ali numa situação igual ou pior daquele homem. Mas o Senhor se dirigiu a ele, como ele se dirige a mim e a você nessa noite. Eu me sinto privilegiado de poder estar aqui, irmãos. No mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, o Senhor escolheu a mim, escolheu a você e se dirige a cada um de nós hoje. E Ele vem sobre nós, Ele vem até nós, irmãos, com uma palavra de vitória. Aleluia. Aquilo que tem nos paralisado, aquilo que tem nos lançado lá ao ostracismo, que tem nos colocado lá numa situação. Imagina o contraste, Paulinho. Era época de festa, era uma das grandes festas lá judaicas. Jerusalém estava bombando, o povo vestia a melhor roupa, comia a melhor comida. Mas lá nesse lugar chamado Betesda, nesse tanque, que é casa de misericórdia, lugar de misericórdia, havia um povo esquecido, vencido pelas suas próprias dificuldades. Mas Jesus se importa de tal forma que se dirigiu até aquele homem, como Ele se dirige a mim e a você. Deus se importa contigo, Deus se importa comigo. Eu vou dizer uma coisa para você: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não tenho mais cabelo, mas eu me sinto privilegiado. Ah, ele está achando que tem o rei na barriga. Não, meu rei não está na barriga não, está no meu coração. Amém? Está na minha alma. Se alguém falar, você é muito metido, tá? Tem um rei na barriga. Quem já ouviu essa expressão? Não, nosso rei está aqui. Amém? Um altar que preparamos para ele no nosso coração. E aquele homem deu o seu relato para Jesus, e Jesus fala para ele: levanta-te, toma tua cama e anda. Irmãos, foi instantâneo, foi imediato. Quem trabalha na área de saúde sabe, se ficar muito tempo sem movimentar, a musculatura faz o quê? Atrofia. Eu já operei os 2 joelhos. Eu não aguentava botar a perna para cá ou para lá. Não aguentava, eu tinha que pegar assim com a mão e trazer. É terrível, você não aguenta o peso do próprio corpo. Mas a palavra de Jesus, o dínamos, pastor André. Amém? O poder pulou todas as etapas. Não vai precisar fazer fisioterapia. Olha para o teu irmão, você não vai precisar fazer fisioterapia. Amém? Não vai precisar reaprender a andar. Irmãos, quando eu operei o joelho, eu tinha inveja de quem andava sem mancar.
Um dia eu chego lá. Mas hoje Deus vai pular essas etapas e vai fazer algo tremendo na nossa vida. Eu creio, irmãos. Eu pedi uma palavra para Deus e o Senhor nos deu essa palavra. Porque Ele quer nos abençoar. Ele quer tirar de nós aquilo que tem nos paralisado. Ele quer tirar de nós aquilo que tem nos colocado à margem. Não, nosso lugar não é a margem, não. Nosso lugar é no caminho. É marchando com Jesus. É fazendo a vontade dEle. É vivendo as promessas. E olha só, isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Porque milagre não é mágica. Mas milagre não dá para explicar. Mas é extremamente possível viver. E quem quer viver o milagre? Eu preciso viver esse milagre. Olha, pastor, pelos meus cálculos, um mês, mais um mesinho, mais 60 dias, mais 6 meses. E se Deus determina hoje a tua vitória, querido, Ele é poderoso. Como a Nina falou aqui, que se Deus precisar parar o sol, Ele para. Se precisar parar a lua, Ele para. E Ele manda esse poder, esse dínamos. E eu estava ali atrás. É ruim ficar lá atrás, porque vira e mexe, a gente se distrai, fica tagarelando e puxaram minha orelha ali. Turminha do fundo é fogo. Todo lugar é assim, irmão. Misericórdia de Jesus. Vou começar a sentar mais para frente. Ó, já estou meio puxando a orelha aqui. Mais para frente. Vou vir, em nome de Jesus. Deus, o verdadeiro amor, o amor de Deus, lança fora todo medo. Às vezes o crente ele anda amedrontado, com medo de tudo e de todos. Deus vai derramar esse amor sobre a tua vida hoje. E essa unção, esse dínamos, esse poder, vai despedaçar todo o jugo em nome de Jesus. Mas nós não vamos perder o foco. Porque esse João aqui, ó, ele foi levantado por Deus. A história diz que ele foi o último dos apóstolos originais de Cristo, que andaram com Jesus, que compartilharam o pão com Jesus, a morrer. E não foi martirizado, morreu de morte natural, porque ele precisava encorajar, porque ele precisava injetar ânimo. E é isso que o Senhor quer fazer hoje na nossa vida, nos encorajar. Glória a Deus. Injetar ânimo. E não é qualquer ânimo não, porque a Bíblia diz que nós temos que ter o quê? Bom? Me ajuda, irmãos. Bom ânimo. É qualquer ânimo? Não. Porque tem um tipo de ânimo que é chamado de animosidade, que é para o mal. Mas o bom ânimo, Jesus disse isso. Disse assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para nos dar vitória. Amém. Então, meus amados, aquele homem relata tudo isso. Jesus dá uma ordem para ele. Pulam-se todas as etapas. Pulam-se todas as etapas. E ele já sai caminhando para a cama. Algo estranho. Agora o que é interessante, Silas, enquanto ele estava lá jogado, ninguém falou assim, eu vou ficar contigo aí. Porque na hora que a água se mexer, for agitada, embora fosse uma crendice, mas eu estou dentro daquilo que a Bíblia está falando aqui. Mas, pelo amor de Deus, não creia nisso não, viu? Creia naquilo que a palavra de Deus ensina como doutrina, né, pastor André? Senão começa a virar romaria, começa a virar qualquer outra coisa, exceto aquilo que Deus quer de nós. Não tinha ninguém, pô, falou assim, olha, na hora que vou ficar atento aqui. E nada, mas na hora que ele está lá, né, testando, sabe, deixa eu testar minha musculatura, ver se está boa mesmo, e testando e andando, tentando, glória a Deus. Opa, mas você está indo onde? Hoje é sábado, você está carregando a sua cama.
E ele, de uma maneira tão natural, tão simples, olha, aquele que me curou, mandou que eu carregasse, deu uma ordem. Mas quem te curou? Não sei não. O que eu entendo aí, irmãos, é que aquele homem, apesar da sua ignorância em relação à identidade de Jesus, uma coisa ele sabia: esse homem é maior que o mal que me acometia, esse homem é maior que as tradições, esse homem é maior que a lei, esse homem é maior que o sábado, e eu vou obedecê-lo. Aleluia! Que tenhamos essa convicção: aquele que me chamou, aquele que me ordenou, ele é maior que tudo isso, e é por conta disso que eu estou obedecendo. Aleluia! Aleluia. Ele foi questionado enquanto ele estava lá abandonado. Torna-se natural, irmãos. E não é natural, não pode ser. Quando eu vejo alguém na calçada, eu não vejo isso com naturalidade. Não pode ser, está errado, tem alguma coisa errada. Nos semáforos aí da vida, às vezes eu venho me lamentando, né? Porque crente é uma bênção, né? Eu falo, minha vida está uma draga, eu sou um coitadinho. Aí eu começo, vindo, aí vejo um, falei, tá ruim. Olha, senhor. Antes de chegar em casa, pastor André, eu mudo de ideia. Pastor José profetizando aqui, ó. Irmão José falou aqui, olha, irmãos, a gente às vezes não valoriza. O Brasil não é o melhor país do mundo. Eu nem sei se existe o melhor país do mundo, mas é o lugar que Deus determinou para que nascêssemos. E é aqui que Ele vai nos abençoar, é aqui que Ele vai realizar a obra dEle. Amém? Amém. Você não precisa estar no Polo Norte, no Polo Sul, para ser abençoado, não, querido. Você precisa só estar na presença do Senhor. Amém? Olha onde esse homem estava. Esse homem estava num lugar onde ninguém estava nem aí, ninguém se preocupava. Quem que vai nesse lugar, irmãos? Imagina qual é a reação. Imagina a pastora Raquel passando com aquela bolsa bonita dela lá de 5 mil reais, que pastor é uma bênção, né? Aí vê aquele monte de gente lá, como já foi falado ali, fedido, maltrapilho, faz o quê? Deixa eu esconder essa bolsa aqui, que já vai começar a me pedir. Jesus faz o contrário, Ele vai de encontro. Se o mundo está te rejeitando, se as pessoas estão te rejeitando, o Senhor veio ao teu encontro, porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. Puxa, festa em Jerusalém, eu vou entrar até pela outra porta para não passar nem perto lá por esse tanque aí, porque já era sabido, já era uma tradição. Estou com minha roupa nova, não, né? Posso nem me sujar. Quando eu era criança, muitas minhas histórias. Minha mãe comprava um tênis, eu lembro uma vez que minha mãe me deu um Montreal, rapaz, da hora. Corrida, você já usou Montreal também? Não, que chute! E eu fiquei tão depressivo, porque era de São João, eu fui passear pelo Montreal e andava devagar para não fazer poeira, era um Montreal azul. E aí eu pisei numa brasa, rapaz, queimou lá. Fiquei tão triste, cheguei em casa, limpei. Nessa coisa de não querer sujar, cuidado, sabe? Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não se importa com essas questões. Ele não se importa com essas questões, meu irmão. É por isso que Ele me achou, é por isso que Ele achou você, é por isso que nós estamos hoje aqui, porque o Senhor nos encontrou. Aleluia! E aí fica aquela questão lá. O homem que recebeu a cura procurou saber quem era Jesus. E no tempo certo,
Jesus se encontrou com ele lá no templo. Isso sugere algo, irmãos. Aquele homem estava lá agradecendo a Deus. E aí Jesus se revela para ele. E passa algo para ele profundo. Fala, em outras palavras, eu não quero só curar você. Eu quero salvar você. Eu não curei você para você andar nos teus próprios caminhos, mas eu curei você para você trilhar o meu caminho. E aquele homem, de posse dessa informação, o que ele fez? Tratou de procurar lá as autoridades religiosas e disse, olha, posso falar para o senhor? Eu sei quem foi que me curou. Quem me curou foi Jesus. Que possamos viver um milagre desse hoje. Que o Senhor nos coloque de pé, nos fortaleça, e tudo aquilo que porventura esteja nos paralisando possa cair por terra, irmãos, porque Deus tem propósitos na nossa vida. E para a gente poder passar à frente, o que é maravilhoso é que esse Jesus, ele não mudou. O que é maravilhoso é que tem aqueles que falam, não, mas os milagres, eles são restritos apenas à época da igreja primitiva. Não. A minha Bíblia diz, Jesus dizendo, ele diz, esses sinais seguirão aos que creem. Amém. Não, mas essas promessas não dizem respeito a nós, dizem sim. Aqui no livro de João mesmo, lá no capítulo 17, o título diz a oração sacerdotal de Jesus. Tem um trecho lá que ele inclui a mim e a você e aqueles que ainda estão para se chegar a Cristo. Quando ele diz, eu não oro somente por esses, mas por aqueles que por intermédio da tua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Eu não vi Jesus pessoalmente, mas eu o conheci através da sua palavra. Portanto, eu me encaixo nesse versículo. E com você não é diferente. E como já foi dito aqui nessa noite, antes das ofertas, o Senhor não muda. Jesus não muda, isso é muito maravilhoso, pastor. Jesus não muda. A gente muda. Os governos mudam. A ordem social muda. Os valores mudam. Mas o Senhor permanece o mesmo. É a minha garantia. É a certeza de que nós não estamos sozinhos. É a certeza, Marcelo, que nós não embarcamos numa fria. O nosso Redentor não muda. Aleluia. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. E é um negócio sério como as pessoas, como as religiões, as falsas religiões, elas querem descaracterizar Jesus. Para alguns, Jesus ainda é um menino. Para outros, Jesus ele está pregado numa cruz. Mas eu creio no Jesus que João viu quando estava desterrado lá na ilha de Patmos. Eu creio nesse Jesus aqui, coroado à destra do Pai. Não é um Jesus mais vilipendiado, não é um Jesus mais humilhado, muito pelo contrário. É um Jesus onde os anjos se prostram, onde há um coral dioturnamente louvando, reconhecendo os feitos dele. Qual é o Jesus que você tem em mente? Qual é o enfoque que você tem do Evangelho? Isso é muito importante, é muito determinante. Porque Deus tem muito mais do que pão. Deus tem muito mais do que vestes para nós. Deus tem muito mais. No limite, meu querido. Glória a Deus.
Eu não sei o que Deus tem para você, mas eu tenho certeza que é algo tremendo. Aleluia. Deus é aquele que nos surpreende. E esse homem foi surpreendido. Quer ver uma coisa? Lá em Atos 1, os discípulos eles foram bem treinados. E Pedro e João se deparam com uma situação semelhante. Esse aí já estava mais próximo, né? Esse aí tinha uma autorização para efetuar a mendicância mais próximo, né? Aqui não tem jeito, todo mundo vai ter que passar por aqui para entrar no templo. Porta Formosa. E Pedro e João, eles são confrontados ali. Aquele homem olha para eles. Pedrão olha assim e fala assim: rapaz, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. E na mesma autoridade. Sabe por quê? Porque se a gente analisar nos evangelhos, Jesus operava diretamente. Depois do evangelho, é através da igreja, é através das tuas mãos, é através da tua voz, é através dos teus pés, é através de nós. Glória a Deus. E engraçado que a história se repetiu. Aquele homem foi chamado lá perante o sinédrio para se explicar por que ele foi curado. Os apóstolos foram chamados lá para dar explicação. Mas o Senhor não deixa de operar por conta dessas coisas. Então, em nome de Jesus, muitas vezes a gente precisa ajustar aí o foco. A gente precisa repensar algumas coisas. Igual o pastor André falou aqui na quarta-feira. Eu bati o recorde essa semana, consegui vir 2 vezes. Olha igual o pastor. Irmãos, essa gaveta aqui o Senhor não mexe não, Jesus. Essa outra aqui não mexe, deixa como está, vou fazer do meu jeito. Não, irmãos. Entrega tudo ao Senhor. Aleluia. Salmo 37 diz isso, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, tudo. Deus quer fazer tudo, irmãos. Aleluia. Eu já tentei fazer muita coisa do meu jeito. Sabe o que aconteceu? Não deu certo. E não vai dar certo. Porque nada nessa vida pode substituir o agir de Deus. Pode substituir o favor de Deus. Amém? Eu quero ler mais um versículo aqui, irmãos, para poder passar para quem vai encerrar o culto, que é o capítulo 1 de João, no versículo de número 14. Amém? Amém. Glória a Deus. Você ouviu, né, irmão? Vamos sentar na frente aqui, irmão. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. Ó, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Ô Pino, empresta seu violão um pouquinho aqui, Pino. Liga aqui para mim, faz tempo que eu não toco, eu nem sei mais o que você está. Deus soberano. Deixa eu cantar um pouquinho rapidinho aqui. Aleluia, Deus. Seus olhos, por favor. Virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória.
de graça e de verdade. Canta comigo. Vimos a sua glória, glória do Pai. Vimos a sua glória, glória do Pai. Vamos aumentar um pouco ali, orar para vocês. Virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória do Pai. Vimos a sua glória. Mais uma. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Fique de pé e declare isso sobre a tua vida. Que você hoje veja a glória do unigênito de Deus sobre a tua vida. Jesus disse isso para Marta: se queres, verás a glória de Deus. Vimos a sua glória, glória do Pai. Vimos a sua glória, glória do Pai. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que você veja a glória de Deus